Bem, após falar de todas as áreas da bioinformática na última aula, a gente começa então uma pequena revisão sobre a parte de biologia molecular. E para falar disso, a gente precisa voltar lá na descoberta e estrutura do DNA. Depois a gente vai falar dos mecanismos de modificação do DNA, da reação em cadeia da polimerase. Vamos entrar um pouco na transcrição gênica, transcrição reversa, tradução e estrutura de proteínas e no mecanismo de regulação gênica. Depois disso, a gente parte então para começar a falar do sequenciamento genômico da bioinformática em si e com todas as áreas que a gente discutiu na primeira aula. Então, começando pela descoberta do DNA, a gente tem que voltar lá no começo, quando começaram os experimentos de Gregor Mendel no século XIX, com a descoberta então do que ele chamava de fatores modificantes. Na época ainda não existia o termo gene, então ele cunhou essa característica, essa ideia de fatores modificantes que são associados com características específicas, né? Essas características específicas determinadas então por esses fatores modificantes e que depois posteriormente a gente veio a descobrir que eram então os genes. Então, trabalhando com ervilha, ele viu padrões diferentes do fenótipo dessas ervilhas que estavam relacionados a possíveis fatores modificantes. Já em 1928, Frederick Criff, ao analisar linhagens virulentas e menos virulentas de Streptococcus pneumoniae, percebeu que poderiam se transformar essas linhagens menos virulentas em mais virulentas em contato com bactérias virulentas mortas. Então, aqui no primeiro experimento, mostra o contato do camundongo com a linhagem virulenta, mostrando a morte do mesmo. No quadro B, a gente vê um camundongo que entrou em contato com a linhagem menos virulenta, mostrando o camundongo vivo no final do experimento. No quadro C, a gente vê a utilização dessa linhagem supervirulenta morta por calor em camundongos, e o camundongo sobrevive no final do experimento. Mas ao colocar em contato essa bactéria menos virulenta com o extrato da bactéria virulenta morta, ele percebe então que o camundongo morre no final do experimento e que ainda conseguia recuperar bactérias virulentas vivas do camundongo no final do experimento. Então ele viu que existia algum fator modificante ali realmente e que estava sendo repassado dessas bactérias virulentas mortas para as bactérias vivas, só que ele não sabia o que era esse fator, que molécula que seria essa. Em 1944, então, Oswald Avery e seus colaboradores, Colin MacLeod e Macallan McCarthy, então os prêmios de Avery, MacLeod e McCarthy, eles demonstraram que o princípio transformante proposto por Frederick Griffith em 1928 era o DNA, então. Ele, na verdade, então, pegava o extrato dessa bactéria morta virulenta e separava cada um dos componentes. Então, a primeira delas ele colocou o extrato completo, não destruiu nada desses componentes. No segundo, ele colocou uma fração em que não existia polissacarídeos, que eles foram destruídos, e a bactéria ainda se tornou virulenta no final do experimento, e assim por diante, com lipídios, RNA, proteínas, até que ele destruiu o DNA. Quando ele destruiu o DNA desse extrato e colocou em contato com as bactérias menos virulentas, ele percebeu que o camundongo sobrevivia e que nenhuma linhagem virulenta era recuperada no final do experimento, mostrando então que possivelmente era o DNA que era o fator transformante dessas bactérias. Já em 1952, Hershey e Chase marcaram o DNA e proteínas, né, o DNA com fósforo radioativo e a proteína com enxofre radioativo, respectivamente, em fago T2, e descobriram então o DNA marcado dentro da bactéria. Então, o que mostra aqui nessa figura é embaixo o fago com o fósforo marcado. O fósforo está todo no DNA. E a hora que o fago entrava em contato com a bactéria, então ele injetava esse DNA dentro da bactéria. E aí ele encontrava então a marcação dentro da bactéria no final do experimento, sendo que no de cima a gente vê o enxofre radioativo marcado, que está marcando então as proteínas do fago,
e que então ele injeta o DNA, mas toda a marcação fica do lado de fora, nos fagos, na porção proteica dele. Então, aqui só relembrando, a gente tem as bases nitrogenadas, purinas e pirimidinas, a gente vai precisar disso para a continuação aqui. A gente tem as purinas que são A e G, adenina e guanina. Normalmente, para lembrar dessas purinas, eu utilizo o macete água pura, porque a água pura, a água tem A e G, adenina e guanina, de purinas. E então, para as pirimidinas, a gente tem citosina e timina, certo? E a diferença deles, na verdade, está no anel aromático, no anel duplo que tem nas purinas e no anel único que tem nas pirimidinas, ok? E essas purinas e pirimidinas, então, são compostas por fosfato, desoxirribose e uma base nitrogenada, então, que vai formar aí citosina, adenina, guanina e timina. Então, em 1950, Erwin Chargaff criou a relação, estabeleceu algumas regras empíricas que ele percebeu ao analisar o DNA, que também são conhecidas como regras de Chargaff, que é a quantidade total de nucleotídeos pirimidina, T e C, igual à quantidade total de nucleotídeos purina, A e G, que a quantidade de timina é sempre igual à quantidade de adenina e que a quantidade de citosina é sempre igual à quantidade de guanina. E ele percebeu isso ao analisar então as composições de adenina, timina, guanina e citosina nessa tabela com Escherichia coli, Diplococcus pneumoniae e diversos outros organismos aqui. Em 1951, Rosalind Franklin então realizou experimentos de fração de raio-x em moléculas de DNA e os dados dela sugeriam que o DNA era longo e fino e que possuía duas partes similares que são paralelas uma à outra, e que os grupos fosfato do DNA localizam-se no exterior da estrutura e as bases nitrogenadas estão, portanto, voltadas para o interior da figura. Então, em 1953, James Watson e Francis Crick publicaram o artigo Molecular Structure of Nucleic Acids, a Structure for Deoxyribose Nucleic Acid, com a seguinte frase inicial: queremos sugerir uma estrutura para o ácido nucleico com desoxirribose, DNA, e essa estrutura tem características novas que são de considerável interesse biológico. Então, o que eles queriam dizer é que eles descobriram essa estrutura e que essa estrutura servia, então, de base para eles proporem um mecanismo a mais em cima dela, que era o mecanismo da replicação do DNA, certo? Isso em 1953. Já após a descoberta, então, da estrutura do DNA e de como acontecia a replicação, aparecem outras descobertas que aparecem muito mais rapidamente do que as anteriores, com períodos de tempo, de intervalo de tempo muito curto. Então, em 1961, Marshall Nirenberg decodifica o código genético para a síntese de proteínas. Em 1977, Frederick Sanger desenvolve uma técnica de sequenciamento de DNA que será falada em uma única aula dedicada posteriormente. Em 1983, aparece a primeira doença genética mapeada, a doença de Huntington. Em 1983, ainda é inventada a técnica de amplificação do DNA com reação em cadeia da polimerase, a PCR. Em 1989, aparece a identificação da mutação genética da fibrose cística. Em 1990, aparece a primeira evidência da existência do gene BRCA1, que está relacionado ao câncer de mama. Em 1990, tem-se início o projeto Genoma Humano, que será falado mais aprofundadamente também nas próximas aulas. Em 1995, a Haemophilus influenza se torna a primeira bactéria a ter o genoma sequenciado. Em 1996, tem-se então a criação do princípio de Bermuda, que dava acesso livre aos dados do projeto Genoma Humano, e que foi muito importante porque hoje em dia empresas podem utilizar esses dados de genomas humanos depositados em bancos de dados online para poder criar novas terapias para doenças. Em 1998, aparece a fundação da Celera Genomics Corporation para o sequenciamento do genoma humano pela iniciativa privada. Em 1999, o cromossomo 22 foi o primeiro cromossomo humano a ser decodificado.
Em 2000, teve o sequenciamento do genoma do organismo modelo Drosophila melanogaster. Em 2001, o primeiro rascunho do genoma humano é liberado, então possibilitando que novos estudos para novos tratamentos fossem realizados, tendo uma grande importância agora, principalmente ultimamente na corrida, pelo conhecimento da sequência genômica humana. Em 2002, o camundongo foi o primeiro organismo mamífero a ter o genoma decodificado, que foi muito importante, pois são utilizados em diversos experimentos, replicando situações em que humanos poderiam estar cometidos por doenças, por exemplo. Em 2003, o projeto Genoma Humano é completado, e entre 2003 e 2004 começam a aparecer as tecnologias de sequenciamento de nova geração, que foi uma revolução na corrida genômica, pois possibilita agora que um sequenciamento genômico de uma bactéria que demorava 2 anos para ser realizado, possa hoje ser realizado em apenas um dia. Até mesmo o genoma humano pode ser sequenciado em apenas um dia, com uma construção de biblioteca de 3 horas e meia, uma amplificação da amostra do DNA por 4 horas, uma reação de sequenciamento de 1 hora e meia, e uma análise rápida dos dados só para ver o conteúdo de aproximadamente meia hora, utilizando programas que já vêm instalados nos servidores dos sequenciadores. Então, hoje a gente tem a possibilidade de sequenciar um genoma muito mais rápido e com valores muito menores, possibilitando então que novas estratégias sejam utilizadas facilmente em laboratórios pequenos, então dando uma acelerada então nessa área genômica. Então a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula então a gente continua falando da estrutura do DNA e também das modificações que ocorrem no DNA, ok? Até a próxima. I'm proud to be English. My family have served and we've defended this country and we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well, or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. You might think they're a little bit... Particularly India and Pakistan, probably because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that's like, that hates Turkish people. Not people, but the government. But French? No. We're just best, it's just fact. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? Yeah, I feel very intrigued. What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. That's a lot of spit. Right, the story of you is in that tube. What's it gonna tell me? It's gonna be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're going to tell me that I'm English, like I've told you. Jay, can you come down and join us? I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Wow, look at me. Oh my God. Oh, wow. Shit, I didn't expect that. All of them.
Whoa! No. Caucasus, which was Turkish. Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we 5% German? I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe? Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm gonna go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as like extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as like a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. In a much more direct sense, you have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. Wash, Yeah. What's that? why don't you come down here and meet your cousin? God, this is the best. Did you know that? I did no idea. This is like my heart's pounding right now. I swear to God. We met. I'm Jay from everywhere by the reason of this. I'm a real man of the world. Wow, that's beautiful. Thank you. So would you like to travel to all of these places? Yeah. Oh yeah. To the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. Can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est?